Agora eu vou entrar num ponto, assim, é muito pessoal, assim, é muito curiosidade minha mesmo, né? Ok. Beleza, a Cláudia e o Rafa descobriram. O Thor era pequenininho, né? Não sabia, não tinha a consciência para compreender que a vida dele, o caminhar dele, seria diferente das outras crianças, né? Ele seria uma pessoa diferente das outras crianças. Como é que foi e que idade, o ponto que os... até me arrepia esse assunto. Que sentou com ele e explicou assim, ô Thor, você tem um transtorno, você é autista, vai ser assim, assim, assim. Como é que foi essa conversa? Como é que foi, Lembra, Thor? como é que foi essa... Bom. Como é que foi inseri-lo nesse contexto? Bom, eu soube que eu era autista alguns anos atrás. Bom, antes de contar, eu tento explicar, eu sou obrigado a explicar a vocês, Franklin e Amanda. Minha pessoa, na minha época de escola, normalmente eu ia pro recreio. Comia o rango que eu ou eu comprava lá na cantina, ou minha mãe fazia. Depois do rango, ia no banheiro, lavava minhas mãos. Depois, ao invés de ir na quadra ou no parquinho com as demais crianças e adolescentes, eu costumava ir à biblioteca. Tá, e? E aí, mas sabe qual é a questão? Tinha alguns jovens que não respeitavam o código de silêncio do local. E aí, a funcionária que estava lá disse para eles não fazerem tanto barulho, pois sou autista. E aí foi nessas palavras, sou autista, que eu entendi tudo, que eu era autista. Fiquei chocado com isso. Mas foi muito interessante, porque, na verdade, a gente nunca fez muita diferença. A gente nunca escondeu do Thor o diagnóstico. A gente sempre tratou isso muito abertamente. E como a gente não tinha... Primeiro porque ele era muito pequeno, né? Com 2 anos e 4, a gente não compartilha isso. Ele foi crescendo, ele foi se relacionando e foi vivendo as experiências dele. Então, a gente sentou quando ele trouxe essa questão pra gente, porque até então ele não se percebia. Ele não percebia que aquilo nele era diferente, que o barulho incomodava para ele, mas na cabeça dele o barulho incomodava todo mundo, né? Ele tinha uma dificuldade de interação social, porque de repente ele achava que também era diferente para todo mundo, conhecer alguém diferente e tal, enfim. Mas eu lembro muito de uma situação em que o Thor estava no quarto lendo um gibi da Turma da Mônica. E o Maurício de Souza criou um personagem, que é o André, que é autista. Olha só, não sabia. É uma criação do Maurício de Souza. E também tem uma animação dele no YouTube. E daí o Thor estava vendo essa história em quadrinhos. E eu passei pelo quarto, ele estava rindo. E daí eu fui junto, entrei e fui entender o que estava acontecendo. Daí eu falei para ele, o que você está vendo? Eu estou vendo essa história que Maurício de Souza criou. É um personagem novo, é o André. Ele é autista. Eu falei, e você conhece alguém assim? Não. Ele disse que não. Não. Eu falei, não conhece? E se eu te disser que você é autista? Daí ele ficou. Sabe por quê? Porque quando você era pequeno, você tinha dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Porque quando você era pequeno, você demorou muito para falar. Você não compartilhava atenção quando a gente dividia alguma coisa com você. E eu trouxe para ele aquela informação naquele momento a partir daquela história. Né? Então, assim, mas eu acho que demorou muito para o Thor realmente se entender mesmo como a figura autista naquele contexto, naquela situação, enquanto pessoa, porque ele lidava muito bem com o que ele sentia. Entendi. Ô, Thor, e essa tua predisposição de enquanto os moleques estavam ali fazendo barulho e tu ir pra biblioteca, aquilo era... Você se recorda se aquilo foi uma fuga para você, para sair daquele ambiente, se você tinha dificuldade de socializar naquele ambiente? E a última pergunta, assim, que eu não poderia terminar esse podcast sem fazer essa pergunta, se a época, se você sofria preconceito, se você chegou a sofrer bullying, se as pessoas te discriminavam, te rejeitavam. Bom, bullying eu acho que não, pelo menos não pelo que eu me lembro. Mas uma dessas coisas que você falou, sim. Minha mãe sempre fala que quando eu era pequeno, nos meus tempos de escola, algumas crianças
não ficava comigo na hora do lanche. O tanto que minha mãe voltou ao carro aos prantos. É porque foi uma cena muito específica, né, Thor? Assim, falando desse jeito. O Thor foi uma criança tratada com muito carinho, na fase inicial da infância, na escolinha. Os amigos às vezes não entendiam por que ele não falava, por que ele não brincava. A gente precisava explicar isso para ele. Não era porque ele não gostava, mas é porque ele não sabia como fazia aquilo, né? Então, que era preciso que os amiguinhos também fizessem o seu papel nessa história. Eu sempre dizia, o Thor toma remédio? Toma. Quando alguma mãe me perguntava isso, né? O Thor toma remédio? Eu falei, toma. Sério? Qual? Seu filho. Aí a mãe, né? Por quê? Porque ele precisa do teu filho. Ele precisa que teu filho brinque com ele precisa que teu filho seja amigo dele, ele precisa que teu filho faça o trabalho junto com ele. Esse é o remédio que o Thor precisa, né? Então, depois de um tempo, na adolescência, é um processo muito complicado, né? Porque eles já não querem mais falar sobre dinossauros. Eles não querem fazer esse papel mais solidário, mais generoso, mais de sentar, de ouvir a fala do outro. Eles querem falar daquilo que eles querem só. Né? Exatamente. Do que eles gostam. Teve uma época na escola que eu estava com um penal, mexendo nas minhas coisinhas. E a professora de química, não era? Não, foi lá no começo da tua história. É. Pediu para eu fazer algo que não me deu vontade de fazer. E sabe o que ela fez? Do nada ela jogou meu penal no lixo. Então tem esses comportamentos que é uma falta de habilidade em lidar com algumas situações, que eles sabiam que o Thor gostava muito de desenhar, né? Então a forma de fazer com que ele viesse para participar da apresentação, que era uma coisa que ele não gostaria, não queria fazer naquele momento, que poderia ter sido respeitado ou criado um outro contexto, né? E ela, para fazer com que ele entrasse naquela condição de tá bom, vou participar da brincadeira contigo, né? Vou então treinar aí o que tem que fazer para me apresentar. Ela falou, a questão do condicionamento, eu vou jogar o teu penal no lixo. Então, se tu fores participar da dança, eu te dou, senão eu jogo no lixo. Teve um contexto. Mas assim, poxa, não teria uma outra forma de fazer. Claro. É mesmo a melhor maneira. E percebe que isso marcou, ele guardou isso aí. Né? Então, tiveram muitas dessas questões, muitas. E quando ele fala da questão de que eu saí chorando da escola, é porque foi justamente no processo do 9º ano. Mudou o coordenador, mudou a forma de lidar com a questão escolar. E eu fui conversar com a coordenadora, eu e a psicóloga. Então, porque a gente precisa de muita gente junto, sabe, Franklin, sabe, Amanda? É uma rede, né? É uma rede. Então, assim, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, um professor de apoio, que é fundamental na escola. Provas que fossem flexibilizadas, conteúdos que fossem ajustados, aí precisa dos amigos que possam fazer o papel de amigo, precisa da família que faça o papel da família, o neuropediatra que faça o papel. Então, a gente precisa de muitas pessoas e a gente precisa que cada pessoa faça o seu papel dentro desse contexto. Enfim, saí da reunião com a professora, com a nova coordenadora, quando a gente está descendo, eu e a psicóloga, as escadas dá para o pátio da escola, eu vi o Thor lanchando sozinho e na mesa ao lado a turma toda empilhada numa única mesa, né? Eu falei, e aquilo me chocou profundamente, porque ele não era um aluno novo, ele não era um aluno já conhecido na escola, e eu fiquei profundamente magoada, sofrido, porque eu falei, ele estava invisível na escola, cheio de gente. Né? Então, assim, por que não viram? Nossa, eu posso imaginar a sua dor, assim, sabe? Isso aí. Aquelas coisas mais ou menos assim, ó, de ligar pra escola e falar, como é que tá o Thor? Não, tá indo tudo bem, os meninos tá dando atenção, tá se relacionando, daí a mãe chega lá e presencia teu filho de canto. E daí eu acho que isso é uma chamada pra gente, assim, ó, por que estava invisível? Né? O que fez com que as pessoas, elas estavam acostumadas com aquele lugar, com o Thor estando sozinho, eles acharam que tudo bem se o Thor ficasse sozinho? Podia ser. E o valor e o significado que aquilo era dado. Exato. Eu penso muito nisso, sabe? Qual o significado que aquilo está sendo dado? Não, deixa ele lá que ele é autista. Exato. Eu vou ser bem honesto com a minha percepção, tá, Cláudio? É isso aí. Sabe aquela coisa assim, não vou mexer, deixa ele lá que ele é autista. Tem que ter muita paciência com ele, e às vezes a pessoa não tá com saco, com paciência para compartilhar a sociabilidade com ele. E daí tu consegue entender que se tiver fazendo papel legal, modifica toda uma história. Toda uma história. Né? Poderia ser qualquer funcionário da escola sentando com ele naquele momento. Qualquer. Podia ser o pessoal da limpeza, um auxiliar.
Professor, auxiliar da limpeza, qualquer um. Pudesse sentar ali, provavelmente se um adulto tivesse feito esse papel, os jovens que naquele momento não estavam enxergando a necessidade de ter uma ação enquanto amigo, generosa, solidária, doar um tempo, poderiam ter repensado. Era o professor primeiro passo, né? Exato. Um gesto, né, cara? Um gesto, assim. Mudaria tudo. Aquele gesto para dar um tapa na cara. Sabe aqueles vídeos que a gente vê, né? De uma pessoa vai lá e faz uma boa ação. Isso.